Olá, tudo certinho com vocês por aí? Hoje eu trago para vocês um assunto mais funcional para o ambiente de trabalho. Vamos falar sobre a ergonomia, que é uma técnica para a prevenção de doenças no ambiente de trabalho e ela vem disposta na NR 17. Como já falamos em vídeo anterior sobre o trabalho em home office, por certo que hoje nos desleixamos um pouco mais com a ergonomia do trabalho. E se vocês quiserem saber mais sobre o trabalho em home office e os riscos que corremos trabalhando em casa sem observarmos as regras de ergonomia, é só clicar no card aqui em cima. Agora, voltando ao nosso assunto principal, no que infere à ergonomia, estudos apontam que o ambiente saudável no trabalho favorece a produtividade dos empregados. Segundo a OMS, um local de trabalho saudável é aquele em que os trabalhadores e os gestores colaboram em um processo contínuo de melhoria, protegendo e promovendo a saúde, o bem-estar, a segurança e a sustentabilidade em todos os ambientes da empresa. A ergonomia surge para evitar doenças e prevenir lesões físicas e cognitivas. Podemos citar como exemplo de lesões físicas tendinites, torcicolos, traumas e até mutilações. Já no que tange às doenças cognitivas, temos o estresse, o déficit de atenção e a depressão, que podemos citar como alguns exemplos. Posturas inadequadas, ambiente de trabalho mal dimensionado ou que não se ajuste às necessidades de cada indivíduo, além da execução de atividades que exigem movimentos repetitivos, são fatores que podem contribuir para o surgimento das lesões físicas. No entanto, não devemos nos esquecer da importância de manter os processos de trabalho sempre muito bem organizados, pois a desorganização pode também causar diversas doenças. O ritmo excessivo e acelerado, a postura rígida, a ausência de intervalos entre as atividades, a falta de liberdade do trabalhador, pressão por cumprimento de metas, são fatores preponderantes para o surgimento de lesões cognitivas, como a depressão, estresse, ansiedade, doenças muito comuns que observamos no dia a dia, causadas pelo trabalho, pela forma como o trabalho é imposto ao trabalhador. É indicado que as empresas fiquem sempre atentas à postura de seus funcionários, mantenham um ambiente limpo, saudável e favorável ao bom desempenho das atividades, bem como que venham buscar programas que ajudem a manter a saúde física e mental dos trabalhadores, ao invés de estimular essas práticas incorretas. Ainda no sentido de trazer mais informações para vocês, trago aqui uma lista com algumas das doenças ocupacionais mais comuns, sendo elas as seguintes: dermatose ocupacional, caracterizada por alterações na pele e mucosa. As dermatoses ocupacionais englobam dermatite de contato, cânceres de pele, infecções e ulcerações. Essas, quando diagnosticadas como doenças ocupacionais, são causadas pela exposição do trabalhador a agentes de natureza química, física ou biológica. A dermatose ocupacional é mais comum em trabalhadores que desempenham atividades que utilizam óleo mecânico e graxa, por exemplo. A segunda lesão mais comum são as lesões por esforço repetitivo, a LER, todo mundo já deve ter ouvido falar dela. A LER é causada pelo exercício prolongado e repetitivo de determinado movimento. Como a LER consegue reduzir de maneira significativa a capacidade do trabalhador de realizar suas atividades, ela pode levar inclusive a uma aposentadoria por invalidez. Além disso, a lesão por esforço repetitivo é um caso típico de doença ocupacional silenciosa, que pode ser constatada apenas em estado já avançado. Terceiro problema mais comum: distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Eles são conhecidos como DORTs, também já conhecidos de todo mundo. Os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho são adquiridos e desenvolvidos principalmente em decorrência da má postura contínua, dos riscos ambientais, da sobrecarga de esforço físico e da repetição de movimentos. Alguns exemplos desses distúrbios são as mialgias, tendinites, bursites, dedo em gatilho e dores crônicas. A dor nas costas, que está lá na primeira da lista, também conhecida como dorsalgia, é hoje um dos principais motivos de afastamento do trabalho. Sua causa pode ser desde estresse até uma hérnia de disco. Além dos fatores desencadeantes das DORTs, já mencionadas, no caso da dor nas costas, a obesidade também pode estar relacionada a esse problema. Quarto problema: doenças da visão.
Os olhos são vulneráveis a muitos dos riscos presentes em situações de trabalho, como a exposição a agentes mecânicos, físicos, químicos, biológicos e sobreesforço. As doenças da visão também acometem com frequência trabalhadores que exercem suas atividades à noite, como vigias, médicos, enfermeiros, operadores de serviço 24 horas, entre outros. Isso porque essas pessoas estão mais propensas a uma desregulação hormonal. Olha só, logo eu que sou totalmente noturna, não sabia dessa desregulação hormonal, trabalho noturno. Entre os problemas de visão mais comuns estão a conjuntivite, dificuldades para ler ou enxergar, visão embaçada e cegueira em casos mais graves. Outras doenças de visão comum, principalmente na siderurgia e na metalurgia, é a catarata ocular. Ela atinge o cristalino, que é a lente natural dos olhos. Geralmente, a catarata é causada pela exposição do trabalhador a altas temperaturas, podendo levar à perda parcial ou até mesmo total da visão. Quem nunca viu um soldador sem máscara, com aquelas faíscas no olho? Aquele calor, a própria faísca pode causar um problema na visão, né? Mas aquele calor e aquela situação ali que ele fica é bem prejudicial à saúde. O quinto problema mais comum: surdez temporária ou definitiva. A perda da sensibilidade auditiva pode ser adquirida e desenvolvida quando há uma exposição contínua e intensa a ruídos. Por não estar ligada a uma atividade ou função específica, ela é considerada uma doença do trabalho e não profissional. Isso significa que qualquer trabalhador que esteja na mesma condição ou no mesmo ambiente pode ser afetado independentemente de sua função. Sendo assim, as atividades que mais expõem trabalhadores a ruídos são a mineração, a construção civil, o trabalho em aeroportos e a operação de máquinas e equipamentos diversos. Também já se sabe que o trabalho com determinados produtos químicos, principalmente os solventes, também pode ocasionar transtornos auditivos. O sexto problema: antracose pulmonar e bicinose. Esses não são tão comuns no meio urbano. A antracose pulmonar é uma doença ocupacional caracterizada por uma lesão no pulmão. Ela é adquirida e desenvolvida por meio de inalação de partículas de poeira. Por isso é muito comum entre trabalhadores de carvoarias, por exemplo. Apesar de frequentes nesse segmento profissional, essa doença também não é exclusiva dessa categoria, já que pode acometer qualquer pessoa que resida em grandes centros urbanos. Já a psinose é causada pela poeira de fibras de algodão e afeta principalmente os trabalhadores da indústria algodoeira. Sétimo problema: asma ocupacional. Essa é a mais frequente das doenças respiratórias ocupacionais. Ela é caracterizada pelo estreitamento e pela obstrução das vias respiratórias causados pela inalação de partículas irritantes ou alergênicas. Trabalhadores que têm contato com poeira de couro, algodão, linho, madeira ou borracha podem adquirir e desenvolver a asma ocupacional, que causa tosse, falta de ar, respiração com ruído e sensação de pressão torácica. O oitavo problema mais comum: a silicose. O acúmulo de sílica nos pulmões causa a silicose. O órgão fica revestido por essa espécie de poeira que acaba impedindo gradativamente a respiração. Trata-se de uma doença progressiva e irreversível, mesmo com o afastamento do trabalhador das suas atividades. Pode, inclusive, levar à morte por insuficiência respiratória. Estão mais sujeitas à silicose pessoas que trabalham na fabricação de vidros, cerâmica, jateamento de areia, corte de azulejos, pedras e escavação de poços. Gente, eu já participei uma vez de uma perícia, acompanhando um reclamante em uma metalúrgica. E nesse lugar tinha uma salinha de jateamento, que era um lugar onde o cidadão fazia o jateamento ali dos produtos, né, que a empresa fabricava. E ele ficava numa cabine, só com o rosto para dentro, assim, os bracinhos jateando alguma coisa lá dentro. Então a gente não conseguia ver o que ele estava fazendo, mas o rosto dele ficava. E ele usava uma máscara e o óculos e ele ficava jateando. Quando o perito chegou a olhar o que ele estava fazendo, né, e falar com ele, o perito bateu assim no ombro dele. Quando ele tirou o rosto da cabininha, a máscara dele era um pó só.
pó de sílica, porque ele usava areia naquele jateamento. E era uma máscara simples, não era uma máscara específica, não existia um protetor correto para ele usar. E o perito olhou aquilo assim, só bateu nas costas do cara e falou: meu amigo, tá tudo bem aí? Tá tudo certo. Gente, até a gente que não é perita na hora ali, que somos advogados, estamos acompanhando aquela situação, quando você olha aquele empregado daquele jeito, você fala: meu Deus do céu, ele não sabe o risco que ele está correndo. E é complicado, e nós vemos isso em muitas outras situações também. Temos também as doenças ocupacionais psicossociais. As doenças psicossociais ocupam um importante lugar entre as principais causas de afastamento do trabalho, mas infelizmente não costumam ser tratadas com seriedade e podem passar despercebidas. Entre as razões mais comuns estão a intensidade do trabalho, tempo no desempenho da função, insegurança decorrente de situações de trabalho, exigências emocionais da função, assédio moral ou assédio sexual. É importante ressaltar que os riscos psicossociais referem-se ao que abala a saúde mental, física e social do trabalhador. Esse é um tipo de doença ocupacional que pode levar o empregado a um isolamento e inclusive afastá-lo definitivamente de suas atividades. O estresse do trabalho tem sintomas em diferentes âmbitos e pode resultar em pressão alta, gastrite, úlceras, fuga do trabalho com faltas, baixo desempenho, fadiga e depressão. Podem ocorrer inclusive acidentes de trabalho em razão daquela situação de estresse em que o empregado está vivendo, que pode dispersar a sua atenção. Essas e muitas outras condições físicas, comportamentais e psicológicas são derivadas de situações desgastantes no ambiente de trabalho e no desempenho das atribuições da função do empregado. Uma das mais graves manifestações de estresse no trabalho é a síndrome do esgotamento profissional ou a síndrome de burnout. No que infere a referida síndrome, também fizemos um vídeo específico sobre essa questão e se vocês quiserem saber mais sobre isso, é só clicar no card aqui em cima que eu vou deixar para vocês. E agora, depois de todos esses problemas que verificamos que o trabalho ou determinadas funções podem gerar, é claro que não necessariamente todo o trabalhador tem que vir a sofrer de uma doença, ou tem que sofrer de sequelas, ou sofrer com algum tipo de problema decorrente do trabalho que ele desempenhou a vida toda. Existem formas de desempenhar atividades de risco, de desempenhar atividades que lidam com agentes nocivos à saúde, sem necessariamente prejudicar a saúde física e mental do trabalhador. E para isso, temos os métodos de prevenção, para que nenhum desses problemas que já citamos venham a ocorrer. A correta utilização do EPI, por exemplo, do equipamento de proteção individual, reduz e muito os riscos de determinadas atividades. Além disso, exames médicos periódicos, orientação aos funcionários e afastamento do fator prejudicial à saúde do empregado, caso o mesmo já esteja sofrendo com algum desses problemas. No caso das doenças ocupacionais cognitivas, tem como forma de prevenção a valorização do trabalhador. A avaliação e o controle do risco das doenças psicossociais no local de trabalho devem ser permanentes, bem como a gestão do estresse laboral, a adoção de ações capazes de promover o bem-estar mental dos trabalhadores, entre outras medidas. Cada uma das doenças ocupacionais já mencionadas podem ser prevenidas, permitindo manter a equipe de trabalho saudável e produtiva. Controlar as doenças profissionais é ter mais segurança e saúde para o trabalhador e para o seu negócio. Cuidando do trabalhador, você cuida também da estrutura da empresa, pois a prevenção auxilia na redução das despesas, principalmente para o empregador. Fica a dica: cuide do seu empregado para que o empregado satisfeito traga toda a produtividade que ele é capaz para dentro da empresa, vista a camisa da empresa e traga o serviço que ele se propôs de forma correta, completa e satisfatória. E é isso. Nosso vídeo termina por aqui. Não esqueça de deixar seu like e seus comentários, que serão muito bem-vindos. Além do que, essa interação ajuda no crescimento do nosso canal e, por certo, se reverterá em conhecimentos para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.